Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova, Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23 horas aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina e o Dudu Martins. Dudu Martins hoje vai trazer um tema para a gente muito interessantíssimo, né? Não separeis o que Deus uniu. Será que nós estamos seguindo essa risca? O que Deus uniu? Será que o Deus uniu foi o homem e a mulher? Ou será que há algo por trás disso que a gente precisa entender? Então nós vamos entender, o Dudu vai trazer para a gente hoje um bate-papo gostoso sobre esse assunto. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Jorge, Ana, ouvintes. Boa tarde a todos. Estamos a todos ouvidos. Vamos lá, então. Gente, esse tema, ele é um tema sensível, porque quando a gente vai fazer a pesquisa para os nossos estudos aqui, né, para a gente poder fazer todo e qualquer estudo, a gente vai se aprofundando nos assuntos, né? Até como forma da gente trazer alguma coisa, como a gente não domina todos os assuntos, então a gente tem que buscar. E aí eu tenho por hábito buscar beber em outras fontes que não só da doutrina, até para efeito de comparação, para entender qual que é o papel da doutrina diante desse ambiente social, com um tema tão sensível como esse, e as outras religiões, né? E aí você vai ouvindo coisas que você fica assim, meu Deus, talvez essa percepção distorcida da realidade, né, esse conceito de que a fala vem, né, não separeis o que Deus uniu, essa interpretação engessada, ela muitas vezes tem como resultante sofrimento, dor, tragédias em ambientes familiares, porque às vezes as pessoas são doutrinadas que de fato não pode haver separação em absoluto, não faz uma imersão dentro desse conceito, né? Não faz assim, busca entender a palavra, porque a palavra do Cristo, a palavra do Evangelho, ela é uma palavra dinâmica, ela não é uma palavra literal. Se você entra nela com literalidade, é um risco muito grande. E a gente tem várias crenças que entram na literalidade quando é conveniente. Então tem a lei da conveniência também, né? Muitas vezes a gente tem lideranças de várias denominações que fazem o ajuste daquela palavra, daquele contexto, né, evangélico, de uma forma conveniente para atender demandas pessoais, demandas de um grupo. Então é delicado. Eu vou fazer uma breve leitura do início do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder fazer uma introdução no nosso assunto, que ele vai nos basear, né? Então a gente sempre usa uma obra doutrinária e preferencialmente, no meu caso agora, hoje, nesse assunto, eu optei pelo Evangelho, que é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele trata exatamente disso. Eu vou fazer uma breve leitura, diz o seguinte: não separeis o que Deus uniu. E aí vem com o subtítulo dizendo o seguinte: indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? Jesus lhes respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. São Mateus 19, de 3 a 9. Essa é uma fala do Cristo. E ela vai entrar em contraponto com as leis humanas, né?
a lei humana, ela é circunstanciada, ela vai estar em conformidade com a cultura daquele povo. A gente está falando da questão da separação, divórcio e por aí vai, né? E existe a lei divina. A lei divina é imutável. Então, o que o Cristo disse aqui, de fato, mas é com base na orientação do Cristo, que sempre fala do amor, do carinho, do acolhimento, da irmandade, do perdão, e uma série de outras ações, sentimentos e pensamentos que fazem com que a gente olhe para o outro com mais indulgência, com mais benevolência, e isso é imutável. Então ele está falando dessa não separação daquilo que Deus, né, constituiu como sendo esse casamento. Mas vem uma pergunta: será que todo casamento, toda união, ela provém de Deus? A gente pode definir que toda união que provém de Deus, ela está embasada no princípio do amor. Não é verdade? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Ele é até um pouco extremado, mas eu penso que seja importante para a gente poder... Ele não está dentro do nosso núcleo social, aliás, bastante distante, mas inclusive é atual e que vai nortear um pouquinho. A gente vai somar o que eu li do Evangelho, mas esse exemplo que eu vou trazer para vocês. Bate a base. B-A-C-H-A, separado, B-A-Z-I. Bate a base. Eu soletrei para quem estiver nos ouvindo. Busca nas redes sociais, busca no YouTube. Vai estudar sobre isso. Vai ver o que é esse processo dentro da cultura. Eu vou dar uma pincelada sobre o que é, mas pesquisem depois, para poder saber o que é em profundidade. Bate a base é uma cultura no Afeganistão, foi o que eu consegui, não sei se existem outros países que têm essa cultura, mas é uma cultura em que os homens, eles podem, sendo casados, né, sendo pai de família, eles compram por coisa boba, por coisa, às vezes por um prato de comida, às vezes por uma compra, alguma coisa assim, ou às vezes por dinheiro mesmo, compram meninos entre 8 e 10 anos, e eles podem, normalmente, até os 18 anos, essa é a média, de 8 aos 18 anos. Esses meninos são levados para as festas em que só os homens podem participar, porque lá a cultura não permite, a mulher é segregada absolutamente, e as mulheres não podem participar de festas em que os homens estejam presentes. E aí o que eles fazem? Eles compram esses meninos e fazem com que esses meninos comecem a se comportar com feminilidade. Esses meninos, a festa é regada de muito sexo com esses meninos, né? Eles dançam, eles fazem, assim, atende todas as demandas físicas no campo dos desejos, do sexo, daqueles homens. Por que eu estou falando disso? Se você for parar para pensar, esses homens são casados. Inclusive, há alguns relatos em que eles levam esses meninos para dentro da casa deles, as esposas têm ciência de que isso acontece. Então, ou seja, ele é casado, tem a esposa e faz sexo com uma criança. Olha a quantidade de problema, a quantidade de aberrações que tem dentro desse sistema. É um sistema que, depois com o advento do Talibã, o Talibã foi e colocou um pouco de... Ele cerceou isso, proibiu, mas que acontece na surdina. E pasmem, a maioria das pessoas que compram esses meninos, né, que sequestram a infância dessas crianças, são pessoas, autoridades de comandantes de exército e por aí vai. São pessoas de poder dentro do ambiente social. Por que eu estou trazendo isso? Esses homens sendo casados, tendo essas mulheres que são segregadas, porque inclusive lá elas usam burca, né? Ou seja, elas só podem mostrar a parte dos olhos, o resto do corpo todo coberto. Tem a Batya Posh, se eu não me engano, eu não sei se a pronúncia é essa. Batya Posh são as meninas que durante a primeira infância delas, até a adolescência, muitas delas são estimuladas pela família a cortarem o cabelo, a se comportar e se vestir como meninos. Porque sendo meninas, elas não têm liberdade de fazer nada.
E aí ela se comportando como meninos, né, se vestindo como meninos, mudando o nome para ser chamado como menino e fazendo tudo que um menino faz dentro do ambiente social, elas podem ter mais liberdade de fazer aquilo que elas têm vontade de fazer. Então, ou seja, olha duas situações que eu trouxe aqui numa sociedade em que existe a união. Pergunta: nessa união existe amor? Nunca. Nessa união, essa união é uma união, é um questionamento, viu, gente? Eu não estou trazendo verdades absolutas aqui, não. A ideia é a gente parar para refletir. Essa união é uma união abençoada por Deus? É uma união que não tem respeito, né? A base do amor que é o respeito. Porque é isso que você fala, é muito interessante, porque só pode falar que é uma união em que Deus, né, fez essa união quando essa era estruturada no amor. Se ela não é estruturada no amor, não tem. Porque Deus não vai unir um casal, né, para isso, para essa vida dissoluta, ele disse nunca. Né? Então não tem como. E uma coisa que você trouxe no princípio que eu achei super interessante, que é o que eu mais ouço, eu trabalho com mulheres evangélicas, católicas, na maioria das vezes. As evangélicas, me perdoem, não estou aqui julgando, elas têm que ser submissas ao homem. E as católicas não pode separar, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Gente, você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Né? Então, assim, eles têm esse conceito. Né? E eu fico triste de ver uma coisa dessa, porque eu vejo pessoas que são assim humilhadas, pessoas que estão amarguradas, mas por esse convencionalismo não pode separar, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Aí a gente vê que essa análise não é feita em profundidade, assim como muitos textos, né, bíblicos, levado de forma radical. Imagina, essa instituição da separação, do divórcio, ela faz parte de um processo da organização humana. Eu estou falando dentro do processo de legalidade. A união, ela obedece também um princípio de legalidade para que a sociedade se organize. Né? Então, se desfazer, né, essa questão do divórcio, dentro das convencionalidades, vamos dizer assim, ela se estabelece como sendo algo racional, porque qual o sentido de você manter duas pessoas que estão dentro de uma união em que elas não se identificam mais? Eu estou falando da lei humana. Mas pega dentro da lei divina. A pergunta me permanece: qual que é o sentido? Por quê? A base da união que é estabelecida por Deus é o amor. Então, às vezes, a pessoa se envolve com alguém, né, isso acontece muito. No começo, tudo, né, Flores, tudo todo mundo está em flores. campanha, né? Em campanha, tudo são flores, né? Então, eu vou falar que eu sou o melhor partido. Eu sou o melhor candidato, eu sou a melhor candidata. Então, muitas vezes, tem gente que floreia essa campanha, né? E o outro vai se deixando seduzir. Às vezes, até percebe que o outro tem um traço que seria praticamente impossível de ser superado nessa relação. Porque talvez a pessoa é muito radical, às vezes a pessoa, por exemplo, é muito ciumenta. E eu não vou falar de gênero aqui, viu, gente? Eu não vou dizer homem ou mulher, não. O ser. Porque nós temos nos dois extremos, nas duas vertentes, masculina e feminina, a gente tem pessoas extremadas, Com certeza. extremamente ciumentas, possessivas. E aí, às vezes, a pessoa está numa relação que está começando, nossa, mas que bacana, ele sente ciúme de mim, ela sente ciúme de mim porque me ama. Né? Aí a convencionalidade distorce. Porque quando a gente está tomado pelo desejo, né, pelo impulso, pela questão da sexualidade, dos desejos carnais, é muito bom, a gente não quer abrir mão. E aí a gente começa a justificar o mal que a gente consegue perceber no outro, e o mal todos nós temos. Mas existem coisas que elas conduzem você para uma percepção de que aquela figura traz em si um traço, muitas vezes inclusive de violência. Mas aí a pessoa ignora, porque a paixão ela está falando mais alto. E aí depois que se casa, a campanha acabou. O eleito já agora tomou posse. Então eu já posso fazer tudo, eu posso ser quem eu sou.
E ser quem eu sou significa que eu sou aquela pessoa que você percebeu a certa agressividade e ela vai vir à tona agora, porque eu mando, que a gente se casou, você é minha propriedade, e aí a coisa começa a degringolar. E a gente vê que isso vai sendo potencializado, porque além do mal que já existia, começa agora, por exemplo, a haver divergências. Dessas divergências dá abertura para malfazejos que estejam em sintonia com aquele tipo de ambiente. E aí começa a vir raiva, ódio, briga, discussão, agressividade. A agressividade vai para o lado da questão psicológica, daí a pouco começa para a questão física, moral. Aí vem os vícios e vira uma verdadeira... O casamento ele vira um campo de batalha, um campo de guerra. E existe, na maioria das vezes, um lado mais frágil, porque aí entra a questão da força física masculina. Então a gente vê o índice de feminicídios absurdo. Também existem casos de mulheres que matam seus homens, mas existem, na grande maioria, até por uma questão de força física. E aí pergunta novamente, é uma união abençoada? É uma união em que Deus aprova o mal que se estabeleceu? Nunca. Essa união teve como base o amor ou foi o desejo? Com certeza, o desejo. E uma coisa interessante que eu sempre falo com as pessoas, gente, o que Deus uniu num homem e uma mulher são os filhos. Não tem ex-marido, não tem ex-pai, ex-mãe, tem ex-sogra, ex-marido, ex-mulher, mas ex-pai, ex-mãe nunca. Então a união que ali são os filhos que os dois tiveram. Agora, um casamento que... Gente, um lar, né, que é um lugar de amor a reinar, e o amor está fora dele, qual o sentido? Vai ser o casal infeliz, os filhos infelizes. Deus não quer ninguém infeliz, não há programação reencarnatória para a infelicidade de ninguém, não tem para felicidade. Não existe. Não existe isso, Não existe. nunca. Ana, pode falar, com vontade. Quando a gente fala sobre isso, a gente volta lá 40 anos atrás. 50 anos atrás, né? Vamos colocar 50 anos atrás para a gente ter uma ideia mais ou menos que Deus queria, que os espíritos vieram para tentar estruturar o que nós estamos... Hoje está destruído. Eu acho que está destruído. O casamento está destruído. Está tudo... Os filhos eram criados para quê? O homem para ser bom pai, para trazer o sustento para o lar, Provedor. E o provedor. Isso aí é um ensinamento. Aí fomos caminhando para o sexo, uma coisa, e vai mudança, vem as mudanças de leis, as pessoas começam a ver de outra maneira o lar. O que se torna? O amor é construído. Ele não nasce, ele não brota, ele é construído. O amor é construído. Naquela época, se casava, porque casou sem amor, mas se pergunta 40, 100 anos, 50 anos vivendo junto, pergunta para aquele se quer separar. Não. Para aquela se quer separar, não. Porque ela fala, eu aprendi a amar. Uma relação construída. Uma relação construída. Hoje não, a pessoa encontra, hoje é assim. Você encontra hoje, é o ficante, né, que eles falam hoje, né? Vou ficar. Já vai, né, já vai pro sexo, já vai pro tal, aí vem a gravidez indesejada, mas tem que cumprir o papel, porque eu sou homem, muitos fazem os pais, não, você vai casar, casa, nem estava programado pro casamento, aquele casal, e se casa, aí você torna isso que tá se tornando hoje. É um barco sem leme, sem... Entendeu? O Jorge fez um comentário sobre a questão dos filhos. Eu vou até trazer do livro aqui, Vida e Sexo, por Emmanuel, através do nosso irmão Chico. Ele vai tratar desse tema do seguinte: você falou duas coisas, a questão dos filhos e a questão que nenhuma relação existe no plano espiritual para ser condenada ao fracasso. Então, ou seja, quando a pessoa vai um plano reencarnatório, a lógica da reencarnação, ela já determina que não existe aquela pessoa que vai ser direcionada para uma relação com a certeza do fracasso. Não existe essa programação. O fracasso ele acontece, e a gente vê todos os dias aí, mas ele acontece em função dos destemperos humanos, das invigilâncias humanas, dos desvios de finalidade que nós humanos promovemos.
né, porque existe uma finalidade sempre nobre no processo encarnatório. E ele disse o seguinte: não existe obrigações, só situando vocês, é o livro Vida e Sexo, o item 10, filhos, é o que ele trata. Aí ele vai falar: ó, não existe obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar impunemente de outro, sem que a vítima se veja espontaneamente liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Então, o que ele está trazendo para a gente? Ninguém tem que ser submetido e agir com passividade diante de uma relação abusiva, diante de uma relação, de um termo que é usado muito hoje, uma relação tóxica, né? Nenhum ser. E aí a gente está falando, só um parêntese que eu gostaria de abrir aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia, com base até no que a Ana trouxe para a gente, existe uma banalização dos processos também. A intolerância a tudo aquilo que contraria. Então, os seres estão se tornando frágeis, sensíveis demais. Qualquer questão que acontece dentro da relação já é motivo para botar fim nela. Uhum. Os desafios que toda relação... E a gente está falando de relação conjugal, porque é o tema, né? Mas toda relação, ela é um casamento de ideias, um casamento de valores, um casamento de sentimentos, né? Então, se a gente começar a se desfazer de todas as relações porque elas têm complexidade, a gente vai partir do princípio que as relações vão se dissolver e a gente vai para o isolamento. E o isolamento não é um lugar agradável para ninguém, e aí vai haver um sofrimento, haver um padecimento, e o processo evolutivo não vai acontecer, né? Vai ficar estacionário. Então, a gente tem que necessariamente reconhecer que nós estamos aqui não a passeio, nós estamos aqui para poder reestruturar a nossa moral, construir boas relações, vencer as diferenças, esse é o objetivo. Estruturar o planeta, né, que nós estamos dentro do futuro. Exatamente. Tem uma brincadeira, um dito popular, que a gente não tem que desistir em qualquer topada, tem que topar qualquer parada. Então, esse é o objetivo, vamos topar qualquer parada. Então, ou seja, não adianta a gente também achar que liberou geral e que o Espiritismo está trazendo para a gente que não deu certo, embora acabou. Pera lá, toda relação que chega ao fim, ela sinaliza que houve um fracasso. Por mais que as pessoas que estejam dentro dessa relação sejam pessoas complexas, e todos nós somos, por natureza, ainda, né, existem também a disposição para vencer esses problemas. E a união, a proposta dela é essa, né, que eu agregue valor ao outro e o outro a mim, que ele me ajude a superar as minhas dificuldades e eu o ajude também, né? Então, essa comunhão é uma comunhão para que haja um crescimento mútuo, tanto no casal quanto dos filhos que vão advir dessa relação. Então, assim, essa é a proposta. E mesmo aquela pessoa que seja a pessoa dita, né, como sendo uma pessoa difícil, e é muito comum de ouvir, né, sempre que o problema está no outro. Nunca Ele é difícil. E toda história tem no mínimo duas versões. Então é bom você ouvir as duas versões. E mesmo ouvindo as duas versões, é muito complicado a gente tomar um partido. A não ser que sejam coisas muito evidentes. Como a agressão, por exemplo, é muito evidente, né? Tanto a psicológica quanto a física e moral, a gente consegue perceber. Se a gente está mais próximo dessa relação, a gente vai ver que realmente, às vezes, existe um abuso por uma das partes. Mas a gente que está por fora, o papel é conciliar, né? E quem está dentro da relação é dialogar para superar. Mas chega a situações em que realmente o diálogo Não tem jeito, né? ele vai embora, né? Ou ele nunca existiu. Hoje em dia está muito comum as pessoas... eu vi semana passada alguém comentando que os casais às vezes ficam até tarde diante da televisão, porque a televisão prende a atenção de todo mundo, ou então no celular, porque se tirar a atenção desse aparelho, né, de um dos dois, volta para a realidade. E aí são os dois, olho no olho, o silêncio pairando. E o silêncio numa relação em que não existe diálogo, ele é desesperador. Imagina você, às vezes, viver anos a fio com um ser que você não sabe dos desejos, não sabe dos medos, das fragilidades, das angústias. Vocês não conversaram, você não perguntou como é que é o dia dessa pessoa, sabe? E aí a gente está trabalhando a questão que a gente tem que rever, né? Porque não dá para ser
a ferro e fogo, o que determina, né, a palavra do Evangelho, o que Jesus traz para a gente, mas a gente tem que ter ciência de que existe uma responsabilidade muito grande. Toda união, ela tem uma responsabilidade, mesmo que às vezes não seja uma programação, que foi o instinto que nos levou a ela, a gente pode converter em algo bom. Se a gente tiver disposição, por quê? Vai chegar até uma parte do livro que eu vou falar aqui agora, que eu vou fazer a leitura, que antes de ser casal, nós somos irmãos em Cristo. Então, por mais que o outro seja insuportável, difícil realmente, a gente pode tentar, sabe? Não é desistir diante da primeira circunstância desagradável, diante do primeiro problema. É tentar. Aí, na sequência, traz o seguinte: em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo emotivo, logicamente dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida íntima. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam sem impor às vítimas da deslealdade ou da prepotência que não renunciem ao dever de amparar os filhos, notadamente se esses filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes traçará começo a compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. Em sobrevivendo semelhantes crises, haja no parceiro largado, em desprezo, uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto haverá provocado agressão moral sofrida, ou seja, até que ponto que, por mais que eu esteja sofrendo agressão moral, psicológica, até que ponto eu não contribuí para que isso também chegasse até mim. Então, ou seja, a gente tem que começar a perceber que não existe vítimas em alguns processos. É certo que em algumas circunstâncias realmente existe aquele ser que vai vitimizar o outro. Mas na maioria das vezes nas relações a dois o problema acontece por invigilância de ambos. Então ninguém é vítima de ninguém. E embora se reconheça culpado ou não, que se renda antes de tudo à desculpa incondicional ante o ofensor, fundindo no coração os títulos ternos e que tenha concedido ao companheiro ou companheira da comunhão sexual no título de irmã ou de irmã, de vez que somos todos espíritos imortais interligados perante Deus por meio dos laços de fraternidade real. Aí ele traz o seguinte: nenhum de nós, os filhos da terra, está em condição de acusar nos domínios do sentimento, porquanto os virtuosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem. Aí é que a doutrina vem trazer para a gente essa reflexão de que, às vezes, você está dentro de uma relação, é uma relação tóxica, mas talvez essa relação esteja dentro de um planejamento, um resgate que você está fazendo, né? E aí não é o momento da gente repensar. É uma coisa que você falou muito interessante. A gente nunca deve julgar, porque a gente sempre tem os dois lados. E muitas vezes essa relação tóxica ela começa e a pessoa vai colocando panos quentes. Não tem coragem de chegar, por exemplo, o que eu sempre falo com as pessoas: gente, seu marido ou sua esposa faz uma coisa, uma brincadeira que você não gosta, chega perto dele, fala, olha, você não acha que tá chato isso que você está fazendo? Tá me incomodando, não gosta? Vamos tentar mudar? Não, o que a pessoa faz? A pessoa cala, vai aceitando. O outro não está vendo que aqui está incomodando, o que vai acontecer? Aquilo se torna banal. Até que chega o ponto em que a pessoa, gente, ninguém consegue, vai chegar um ponto em que você vai estourar. Aí quando estoura, o que vem? Vem agressão. Você está entendendo? Então, assim, eu acho assim, tudo aquilo que você está numa relação, que você acha que não está bacana, senta e conversa. O diálogo é o melhor. Agora, eu acho assim, vamos tentar acertar e caminhar juntos. Não deu? Gente, termina a relação numa boa. Olha, não tá dando. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, você segue seu caminho, eu sigo meu caminho. Se a gente tiver de voltar algum dia e ficar juntos, a gente vai se encontrar em um determinado momento e vamos seguir dali para frente. Às vezes é o tempo certo, nós já estamos mais amadurecidos. Mas do jeito que tá aqui, a coisa não tá bacana. Então, antes de ficar pensando, que Deus uniu o homem no céu. Gente, não. Vamos pensar em vida, vamos pensar em amor. A base de tudo é o amor, é o diálogo. Vamos conversar, gente. Porque se todos os casais criassem o hábito de conversar, eu te garanto que muitos dos problemas que eles enfrentam se tornariam, que eles achavam que enormes, se tornariam pequenos. Porque você pensa de um jeito, eu penso do outro. Nós dois podemos juntos ver o que a gente está pensando, chegar a um senso comum, denominador comum ali, a solução do problema. Mas juntos, tem que ser juntos.
Eu penso o seguinte, você está falando a questão do diálogo em coisas pequenas. Se a gente for parar para pensar, a construção, ela sempre começa do micro para o macro. Se você pensa o mar, né, aliás, se você pensa uma praia, imagina o mar também, gotas de água, né, que se uniram e fez aquela dimensão toda. A areia, grãozinhos de areia. Assim as relações, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Se você for mantendo, por exemplo, as pequenas coisinhas do cotidiano que está te incomodando, você vai guardando, elas vão criando uma dimensão tão grande que vai chegar no momento que vai ficar insuportável. E aí, quando a gente deixa chegar nesse estágio, a gente talvez já não tenha mais como controlar, porque o que nos move a partir daquele momento é a indignação, é a raiva, é o sentimento de infelicidade, de desrespeito, é o impulso. A passo que se a gente hoje aconteceu, é claro que a gente não vai brigar por tudo e por nada. E não é brigar, é dialogar. Vamos sentar, vamos falar. Sabe? Existem formas e formas de se falar. Eu posso falar de uma forma doce, eu posso falar de uma forma serena, eu posso falar de uma forma cordial. Eu não preciso gritar. Não. Até porque se vocês que estão ouvindo a gente aí, faz um teste. Chega perto da pessoa, qualquer pessoa que estiver aí do seu lado, e fala alguma coisa cochichando. Reparem que essa pessoa, a tendência dela é se inclinar para te ouvir. Agora solta um grito. A tendência da pessoa é se afastar, é repulsa, é automático. E isso eu considero até natural, né? Porque quem quer conviver com uma pessoa que grita o tempo todo? Então, na maioria das vezes, a relação ela vai adoecendo e a gente está sempre esperando que o outro se modifique para se adequar dentro daquilo que eu preciso. E eu vou te dizer que a coisa é tão séria que às vezes a pessoa tenta se adequar e aí você passa a não suportar ela mais porque ela não tem personalidade. Olha o paradoxo que é. Então, se a gente for observar, qual que é a finalidade da união? Então, vamos trazer isso para dentro de uma coisa racional. Quem está nos ouvindo, certamente, na sua grande maioria, são pessoas que estão dentro da doutrina espírita. Aqueles que estão nos ouvindo que não estão, eles já estão inclinados para perceber a realidade que a doutrina traz. Então, a gente está falando com pessoas que estão abertas ao aprendizado, ao novo. Então, se você está aí do outro lado, ouvindo a nossa conversa, é porque dentro de você já existe algo que está te impulsionando para a reflexão. E se isso está te impulsionando para a reflexão, vamos refletir, vamos pensar. A relação... Gente, a nossa realidade de reencarnação, frente à eternidade do espírito, é o quê? É um espaço de tempo tão pequeno, sabe? E aqui eu não estou falando para as pessoas falsearem, fazer de conta que está tudo bem, não. Mas é entender que os desafios das relações vai acontecer. Agora, não pense você que... Talvez as pessoas até pensem que vai se separar e que na hora que separar é uma pessoa que talvez, a maioria das vezes, não sabe viver sozinho, né? Porque a maioria das relações também, que são relações adoecidas, ela é composta de pessoas que não sabem viver bem sozinhas, porque tem um ditado popular que eu não sei, eu não tenho como dar os créditos, porque eu não sei quem foi que disse, mas diz o seguinte, que não dá para ser um bom par se não for um bom ímpar. Ou seja, eu não posso ser bom como parceiro se eu não sou bom comigo mesmo. Se eu estando sozinho, não estou bem. Se eu estando sozinho, se eu não estiver em paz, se eu não estiver bem resolvido, e bem resolvido que eu digo, não é totalmente absoluto, sabendo todas as suas possibilidades, as suas dificuldades, mas é olhando para isso com paixão, com amor, com alto amor, e aí você tem que estar bem preparado para se relacionar. Né? Então, ou seja, vamos voltar na questão da temporalidade da nossa existência no processo reencarnatório. Então, a relação que a gente está vivendo hoje é uma relação que vai durar pouco tempo, sabe? Então vamos tentar dar o nosso melhor. A separação é uma saída, o divórcio é uma saída, mas em casos extremos.
No último caso, né? O amor pode não ter acontecido igual a Ana trouxe, né? Tem até uma parte aqui do Livro dos Espíritos que fala também. Depois, inclusive, vocês podem até, eu vou sugerir, porque eu não sei se o nosso tempo vai dar, mas tem a pergunta 939 que ela trata sobre as uniões antipáticas. E ela vai falar isso sobre o que a Ana trouxe pra gente. De, às vezes, as pessoas se unem e realmente a relação tinha tudo para azedar geral, Sim. para não ser legal. Mas são dois seres que têm compromisso com o seu processo evolutivo, que têm compromisso e que entendem, às vezes, levados pela a leitura nua e crua do texto bíblico, né, que fala que realmente não pode separar, não pode se separar, tem essa convicção, mas eles trabalham para que essa relação seja uma relação saudável. Muitas vezes é convertido, sim, numa boa relação. E vai acontecer necessariamente. Por quê? Na maioria das relações que se dissolvem, no primeiro momento, toda relação tem que haver paixão, né? Tem que haver o desejo, a relação da conjunção, tem que haver conjunção carnal, tem que haver tudo isso. Porque é uma necessidade do ser humano, inclusive o sexo, a sexualidade, são recursos que Deus nos dá para que outros espíritos cheguem no nosso planeta. Então o desejo ele faz parte do processo, né? Ele vai acontecer naturalmente. E é muito positivo, bacana. O erro é quando a gente se deixa levar pelo desejo desregrado e não olha de forma racional. Nossa doutrina não pede para a gente pensar. Ela não fala, conhece-te a ti mesmo. A mensagem sempre é essa. Busca estudar, porque eu estava até conversando com um amigo meu, ele falou assim, o problema de, às vezes, as pessoas mais jovens, que são esse grupo que, na grande maioria das vezes, está se separando, elas têm muita dificuldade de lidar com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela exige que você estude demais. E muito. Ela exige que você... E quando eu digo estudar, gente, não estou falando só sobre livro, não. Eu estou falando de estudar a partir de uma visão filosófica da existência, você entender e analisar todas as relações que se estabelecem no seu caminho. A doutrina pede isso. Então, vai acontecer necessariamente, voltando à questão do sexo, no começo vai ser o que vai impulsionar aquele casal, mas vai chegar um momento em que esse desejo vai se arrefecer, ele vai diminuir, e na maioria, quase que assim, avassaladora das vezes, acaba o desejo sexual. E o que fica? Uma irmandade, uma amizade, Cumplicidade, né? uma cumplicidade. Se você tiver paciência para suportar essas primeiras fases dos desafios que os nossos instintos levam para dentro da relação, e se você tiver condições de combater o mal em si mesmo, se você estiver atento fazendo isso, por mais complexa que seja a relação, por mais que o outro seja difícil, você vai dar o tempo que é necessário, vai trabalhando dentro de si a calma, a paciência, a resiliência, você vai tratando de si, vai se cuidando, isso vai reverberar na relação, isso vai impactar no outro, porque o exemplo ele arrasta, né? A fala realmente, o conselho é uma coisa boa, mas é o exemplo que de fato arrasta. Então, você fazendo isso, você revendo a sua postura na relação, existe uma tendência dessa relação começar a ficar uma relação agradável, boa para os pais, boa para os filhos, sabe? Então, vamos tentar rever a nossa postura. É uma proposta. Eu creio que quando Cristo fala, não separeis, né, o que Deus uniu, ele fala nesse aspecto, nesse sentido. Porque ele é exemplo de amor, ele é modelo a ser seguido, e ele nos orienta. Aqui a gente está falando de casamento, né? Mas toda união é um casamento, sabe? Se a gente não tiver flexibilidade, abertura, se a gente não tiver doçura na forma como a gente lida com o outro, não é fácil não, gente. Eu estou falando com vocês aqui porque tem espírita que acha que, até eu ouvi um cara falando agora no rádio, que eu achei interessante, a gente tem que tirar essa roupa de virgem que a gente usa, como se a gente fosse puro e tudo fosse tudo muito bem bonitinho e belo. Não é assim, é mentira. Nós temos desafios, toda relação tem desafio, principalmente no ambiente familiar. É o que mais tem. É o que mais tem. Mas a gente não está aqui para aprender? Não é o objetivo? E eu vou aqui, né? Nós estamos chegando ao finalzinho e deixar uma coisa. Gente, outro dia uma evangélica falou comigo uma coisa interessante.
que ela falou comigo assim: nós evangélicos precisamos aprender com vocês espíritas a caridade. E vocês espíritas precisam aprender mais da Bíblia conosco. Então eu vou deixar para vocês aqui um para casa. Pensem bem numa coisa. Deus criou o homem. Está lá em Gênesis. O homem se sentiu sozinho. Deus percebeu isso que o homem estava sentindo. O que Deus faz? Deus pega Adão, tira um osso da costela de Adão e faz Eva. Então eu falo o seguinte, meu amigo. Por que isso? Porque Deus queria uma companheira, uma pessoa que andasse lado a lado com Adão, amparando um ao outro. Porque se Deus quisesse submissão, ele arrancaria um osso do pé, para mostrar que a mulher deveria andar debaixo dos pés do homem. E não. Ele deixou claro que era para andar lado a lado, para um complementar o outro. Então, meus amigos, fica aí o para casa. Vamos pensar nisso. O que Deus uniu é o amor. E o amor não tem como separar. Porque quem ama de verdade não quer separação. Quer amar cada vez mais e mais e mais. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final aqui do nosso programa. Queria agradecer o Dudu pelo programa maravilhoso que ele trouxe hoje pra gente. Agradecer a Ana pela participação. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23. Muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem com Deus, até o próximo programa e fiquem agora com o Momento de Prece com Cássia e Cleia Rezende.